Olá a todos que estão assistindo, me chamo Edivânia e sou aluna do IFPE Campus Garanhuns. Durante o ano de 2025, eu participei do projeto intitulado Lumen, Estruturação de Atividades Experimentais e Oferta de Capacitação Profissional para a Difusão de Saberes Associados com a Transição Energética. A equipe do nosso projeto é composta pelo professor Wilker, que é o nosso orientador, eu, Edivânia, que sou a bolsista de nível superior, e Emily, que é a bolsista de nível técnico. Vamos apresentar um pouquinho mais sobre o nosso projeto, então a gente vai entender quais as justificativas e em qual contexto ele está inserido. A partir dos crescentes avanços do setor elétrico, principalmente quando a gente fala de transição energética, a gente lembra das energias renováveis, né? Então, a implantação desse tipo de fonte de energia, a gente vê também uma crescente demanda por pessoas qualificadas para atuarem nesse setor. Então, o nosso projeto vai se inserir aí nesse contexto onde há a necessidade de pessoas qualificadas, né? Não só profissionais que já atuam na área, mas também de outras pessoas que possam vir a atuar nesse setor, que venham a trabalhar, né? Então, a gente vê uma necessidade de capacitação em ensaios, medições e sistemas elétricos, e é isso que a gente vai trazer aqui no nosso projeto. Então, a gente também vê uma grande importância do conhecimento para a comunidade em geral, principalmente quando a gente vai falar de implantação de projetos de energia é, renovável, né? A exemplo, projetos de energia eólica, a gente tem que entender como é que, na verdade, os moradores locais, né, têm que entender como é que aqueles projetos funcionam, né, aqueles empreendimentos funcionam, como é a operação e segurança, essas coisas. Então, a gente vem trazendo esse conhecimento também. Como eu falei, a maior expansão que a gente vê com a transição energética é o uso de energia eólica e solar, principalmente. Então, a gente busca entender também quais são os impactos socioambientais a partir da implantação desses empreendimentos. Com isso, nós buscamos um maior diálogo dentro do IFPE com as comunidades locais, com escolas e com empresas que atuam no setor também. Apresentando os objetivos do nosso projeto, como objetivo geral, nós buscamos capacitar estudantes profissionais e membros da comunidade local sobre a transição energética, falando aí sobre eficiência energética, energias renováveis e áreas afins, e também buscando entender quais os impactos, né, dessa transição energética na população local. Para alcançar esse objetivo geral, a gente segue com os objetivos mais específicos. Então, nós iniciamos com treinamento extensionista e mapeamento da infraestrutura aqui do campus, porque a gente ia buscar entender, né, quais os recursos que a gente tinha para oferecer essa capacitação aqui no campus. Então, a partir desse mapeamento, a gente começou a desenvolver as oficinas e minicursos que seriam ofertados durante todo o ano, estruturar visitas à usina fotovoltaica aqui do campus também, e aos laboratórios, que seriam os principais recursos utilizados nas oficinas e minicursos, e a partir disso realizar ensaios, que faz parte, né, do escopo do treinamento extensionista, realizar ensaios, testes e práticas que seriam ofertadas também. Então, com isso, a gente busca promover atividades em escolas e comunidades externas aqui da região, a partir disso coletar dados e percepções sobre os impactos socioambientais principalmente, e ampliar a compreensão, né, desses participantes sobre sistemas elétricos e energias renováveis principalmente. A metodologia que a gente seguiu foi de pesquisação, então a gente teve planejamento, descrição, implementação e avaliação das nossas atividades sugeridas. Então, a gente inicia aí utilizando o uso dos laboratórios, né, o LAFES, o LED e o LAMAC, e a usina fotovoltaica também, foram estruturas do IFPE essenciais para a oferta das nossas capacitações. Como eu já falei, o treinamento também, né, dos extensionistas, porque a gente deveria, né, entender o que é que a gente deveria passar para os participantes, dado também a diversidade do nosso público participante. Então, a gente tinha pessoas de formação inicial e superior também, então a gente deveria ter um conteúdo, né, que abrangisse todas essas formações, esses níveis de formação. Então, a gente desenvolveu ciclicamente esses materiais para a oferta de cursos, e a partir da coleta de formulários, a gente recebia um feedback e entendia quais eram as melhores maneiras de ofertar essas oficinas também. Com isso, a gente percebeu o engajamento das escolas, principalmente do IFPE, teve muitos participantes, desde o ensino integrado até o subsequente, de empresas e comunidades da região. Quando falamos de etapas iniciais, estamos tratando principalmente das ações realizadas antes das capacitações, então, antes de ofertar as oficinas e minicursos do projeto. Então, quando a gente fala disso, a gente está tratando principalmente
desse treinamento extensionista e também do mapeamento de recursos necessários que a gente iria utilizar, né, nas ações do projeto. As principais ações realizadas, né, do projeto durante todo o ano, e uma das primeiras ações realizadas foi a oficina de energia solar. Então, nela, nós trouxemos conceitos, principalmente teóricos, e também ferramentas e inspeção também da usina. Então, a partir disso, a gente também promoveu o conhecimento prático para esses participantes das oficinas e também apresentou para eles todos os componentes dessa oficina de energia eólica. Então, nela, nós trouxemos princípios da energia eólica, fizemos montagem também do mini aerogerador que o campus disponibiliza e testes nele também. Então, com isso, a gente fez o uso do protótipo do LAMAC, que é um protótipo de aerogerador que simula a velocidade do vento. Então, a gente teve a aplicação desse conceito também mostrado aos participantes das oficinas e também teve um estudo de máquinas a partir disso, porque a gente utilizava motores também nesse protótipo. Outra oficina ofertada também em conjunto com a de energia eólica foi a oficina de medição de potência elétrica. Aí nela, a gente apresentou aos participantes a aplicação de diferentes tipos de watímetro e diferentes tipos de circuito também. Então, eles puderam utilizar esses watímetros para medição de potência elétrica e puderam montar esses circuitos também. Foi utilizado muito o laboratório LAFES, que é de instalações elétricas. Então, a partir desses circuitos montados pelos participantes mesmo, eles puderam medir potência ativa, reativa, aparente e fator de potência também. Durante esse ciclo, o projeto também pode ser representado em congressos, tanto locais quanto nacionais também. Um exemplo é o Congresso Técnico-Científico de Engenharia e Agronomia, que acontece anualmente. Nele, o projeto teve a apresentação no formato de banner digital e também com a publicação nos anais do Congresso. Outra participação, num evento local, dessa vez promovido pelo IFPE Campus Garanhuns, que é o Conecta IF, tivemos a participação por meio de palestras e visitas guiadas de escolas de ensino fundamental e médio também. Como eu citei, a participação no Congresso Técnico Científico é um marco, né, para o projeto, que a gente teve uma publicação nos anais desse congresso e a participação por meio da apresentação de banner no congresso que foi feito em Vitória esse ano, Vitória do Espírito Santo. Então, tivemos um resultado bastante positivo com isso, porque a gente viu que o projeto pode ter também um alcance nacional e com essa publicação a gente vai ter um alcance maior ainda, porque qualquer um pode acessar nosso trabalho e entender como é que o nosso projeto funciona. Essa ação foi realizada durante o Conecta IF, né, o evento do IFPE, e que eram as visitas técnicas, né, de escolas ao campus, mas era um objetivo também interno do projeto que foi realizado durante esse evento. Então, nós guiamos esses alunos do ensino fundamental e médio, justamente do nono e do terceiro ano, né, do ensino médio, nono do fundamental e terceiro do médio, nesse tour, né, vamos dizer assim, nessa visita pelas dependências ali do campus, para que eles possam conhecer o campus e, caso queiram, ingressar também nos cursos que a gente oferta. Um dos objetivos específicos que a gente tinha era entender como esses empreendimentos, né, eólicos, principalmente, que a gente tem aqui na região, estão afetando a comunidade ao redor. Então, foi feito um estudo, né, uma entrevista de moradores de perto, que moram perto, né, desses empreendimentos eólicos, e para entender justamente quais são principalmente os efeitos positivos e negativos que esses empreendimentos causam, né? A implantação desses empreendimentos causam ali naquela região. Para finalizar as ações vinculadas ao projeto, nós tivemos a oferta de um seminário de culminância no mês de novembro, e com isso a gente reuniu oficinas e palestras, também debates sobre energias renováveis, principalmente, com a oferta das oficinas sobre energia eólica e solar, e também palestras de professores, né? Professores e profissionais do setor, e também estudantes egressos do IFPE. Nós tivemos uma grande participação de todas as pessoas do campus, desde o integrado até o superior, e foi um final benéfico assim para o projeto. A gente entendeu o impacto que esse projeto teve, principalmente ali nos estudantes do IFPE. Então a gente teve uma alta participação desses estudantes e também isso gerou um alcance maior no nosso público-alvo.
como resultados das ações realizadas do projeto. Então, a gente teve oficinas e atividades práticas bem-sucedidas. A gente combinou, né, a teoria e a prática. Então, tanto o conhecimento prático quanto teórico a gente teve nas nossas oficinas e capacitações, né, através de testes, inspeções e uso dos EPIs, principalmente, foram algumas ações que a gente realizou dentro das oficinas ofertadas. Então, com isso, a gente levou, né, a capacitação em medição elétrica, a análise de resultados e operação de sistemas fotovoltaicos e eólicos para os participantes das oficinas, principalmente. Então, com isso também a gente teve o uso efetivo da estrutura do IFPE. Como eu falei anteriormente, também a gente teve muito utilização da infraestrutura interna, porque todas as atividades vinculadas ao projeto foram realizadas dentro do IFPE. Então, a gente fez o uso dos laboratórios e da usina fotovoltaica, principalmente. Então, através disso também a gente utilizou os equipamentos presentes nesse laboratório. Teve a participação desse público, que seriam de estudantes, profissionais e também interessados na área. A gente teve uma diversidade desse público na participação não só das oficinas, mas também dos seminários e palestras que a gente ofertou, ações vinculadas ao projeto. E com isso a gente conseguiu ofertar principalmente também outras oficinas que a gente criou, né? Além de, não foram só uma turma, foram várias turmas dessas oficinas, porque a gente teve um grande envolvimento do público. Outro também resultado que a gente alcançou foi um objetivo que a gente tinha inicialmente, era a participação em eventos de divulgação científica. Então, em outubro, a gente participou do Congresso Nacional, que é o Contec 2025. Então, a gente teve a apresentação do projeto em formato de banner digital e também teve a publicação de um artigo do projeto no site do Confea. Então, foi uma grande realização do projeto. E também, em outubro, também a gente teve a participação do projeto no evento local promovido pelo IFPE, que é o Conecta IF. Depois de apresentar todos os resultados, né, e todas as ações que a gente desenvolveu durante todo o ano, vamos entender quais foram as considerações finais, né? O que é que a gente pode concluir a partir, principalmente, desses resultados. Com todos os resultados que a gente obteve do nosso projeto, a gente pode ver como ele reforça a ação extensionista, né? Como meio para a formação profissional. Então, integrando o ensino e prática laboratorial, né? A gente conseguiu ofertar essa capacitação para os participantes e isso ampliou, né, o conhecimento de muitos participantes, principalmente aqueles que não têm uma formação inicial. Então, com isso, a gente contribuiu para um diálogo também do IFPE com a sociedade local, principalmente quando a gente vai falar dos impactos socioambientais. A gente conseguiu entender quais foram os impactos dos empreendimentos eólicos, né, na população local, e com isso a gente vê também a relevância do projeto, né, tanto educacional quanto social, vendo esses dois pontos. Então, mas em alguns ciclos mais à frente, né, em outros projetos, a gente pode ver também a ampliação desses temas e tentar abranger mais municípios, não só localizados aqui em Garanhuns também, deixar principalmente escolas, quando a gente fala de buscar escolas, né, para participar das atividades vinculadas ao projeto, a gente buscar escolas de municípios adjacentes, buscar participação de municípios aqui adjacentes a Garanhuns, então de todas as escolas de ensino fundamental e médio, para que também trazer esses alunos aqui para o IFPE. Então, a gente vê uma relevância, como eu falei, educacional e social desse nosso projeto. Para a continuação desse projeto, né, ou projetos futuros também, a gente vem trazendo alguns pontos que podem ser implementados. Então, ampliar a oferta de oficinas, né, o número de oficinas a serem ofertadas e materiais também. Então, a gente pode criar também novos roteiros e experimentos aplicados. A gente tem bastante recurso que não foi utilizado também esse ano e pode ser utilizado em oficinas em outros anos. Como eu disse, expandir, né, o alcance, não ficar vinculado somente a Garanhuns, mas também aos municípios aqui ao redor, incluir trabalhadores terceirizados em formação. A gente tem aqui trabalhadores terceirizados no IFPE e não tivemos muita participação deles nesse ciclo, mas isso pode ser implementado, já que eles convivem, né, com alunos dos cursos de engenharia elétrica e eletroeletrônica também, eles podem entender
esse tipo de assunto, obter esse tipo de conhecimento aqui, justamente onde eles trabalham. Então, incluir esses trabalhadores também nas nossas oficinas é algo que pode ser implementado e vai ser muito importante no projeto. Aumentar o impacto social e o alcance formativo. Então, como eu disse, já a gente buscar incluir municípios aqui da região também já vai aumentar esse impacto e explorar novos temas também, os chamados temas emergentes que a gente tem hoje em dia, o armazenamento de bateria, integração de renováveis e o hidrogênio verde. Então, por fim, a gente vem agradecer aqui, primeiramente ao nosso orientador, professor Wilker, e também à divisão de extensão e ao IFPE Campus Garanhuns, né, que deram todo o suporte para a gente colocar em prática esse projeto, né? E também a todos os participantes e colaboradores das ações realizadas, né, vinculadas ao projeto durante todo esse ciclo.